A graça e a paz do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus. Devocional Isaías, capítulo 15. Esse capítulo fala acerca da predição da ruína de Moabe. E começa assim. Peso de Moabe, certamente em uma noite foi destruída a Ar de Moabe e foi desfeita. Certamente em uma noite foi destruída Kir de Moabe e foi desfeita. São cidades de Moabe. 2, versículo 2. Vai subindo a Batige e a Dibon e aos lugares altos a chorar por Nebo e por Medeba. Moabe uivará, todas as cabeças ficarão calvas e toda a barba será rapada. Eles rasparão a cabeça e as barbas como sinal de tristeza. Cingirão-se de panos de saco nas suas ruas, nos seus terraços e nas suas praças. Todos andam uivando e choram abundantemente. Veja, como sinal de tristeza, rasparão a cabeça, rasparão a barba, vestirão roupas de panos grosseiros. E a palavra do Senhor diz: uivarão e chorarão abundantemente pelas ruas. Assim Esbom, como Eleale, anda gritando, até Jaza se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam, a sua alma treme dentro deles. O meu coração clama por causa de Moabe. Fugiram os seus nobres para Zoar, como a novilha de 3 anos, porque vão chorando pela subida de Luite, porque no caminho de Oronaim levantam um latimoso pranto. Esse versículo 5 do capítulo 15 de Isaías, eu acho muito interessante, porque o profeta Isaías, ele fala: o meu coração clama por causa de Moabe. Ali o profeta recebeu a mensagem do Senhor acerca da predição, né, da ruína de Moabe. E ele fala como que essa ruína vai chegar, como que o povo vai reagir. E o profeta, com essa mensagem, ele fala: o meu coração clama por causa de Moabe. O coração dele clama. O nosso coração, quando sabemos da ruína, da tristeza dos outros, o nosso coração deve interceder, deve clamar. Nós devemos clamar por aqueles que estão sendo aflitos. E o coração do profeta clamou por causa de Moabe, por causa dos sofrimentos. É claro que nada iria mudar a decisão do Senhor. O único que sararia a ferida seria o próprio Deus. Só Deus pode sarar a ferida. Como diz a palavra dele, é ele quem faz a ferida e ele mesmo sara. Por que ele faz a ferida? Ele faz a ferida para aqueles que estão andando em maldades. A ferida, ela é feita, ela não é simplesmente feita porque o Senhor tem prazer em fazer a ferida, não. Deus alerta ao povo, Deus fala: não andem por caminhos maus, não pratiquem a iniquidade. Mas o mesmo Deus que levanta a mão com juízo, porque Ele é justo, que levanta a mão com juízo sobre as más obras do povo, é o mesmo Deus que sara. E o profeta Isaías, ele se compadeceu e ele clama. Ele sabia o que aconteceria, porque Deus determinou assim aconteceria. E ele sabia, mas ele não deixou de sentir, ele não deixou de clamar, ele não deixou de se compadecer daquele povo. E isso que o nosso Deus quer que nós façamos. Ele quer que nós amemos ao próximo. Ele quer que nós choramos com os que choram e se alegrarmos com os que se alegram. O Senhor quer que nós vivamos em comunhão. O Senhor quer que haja amor uns pelos outros e, acima de tudo, amor por Ele. Ele quem nos fez, Ele quem nos dá o sustento. Nós somos abençoados, toda a terra com sol e chuva.
todos, igualmente. Independente do que fazemos, nós somos abençoados porque todo dia se levanta o sol. E o Senhor todo dia nos dá a oportunidade de nos rendermos a Ele, de podermos, por meio de Jesus, ter acesso a Ele. O Senhor nos dá a oportunidade de nos arrependermos. Estamos no tempo da graça, em que ainda há tempo de arrependimento. Se arrependa enquanto ainda há tempo, porque vai chegar o tempo que o juízo de Deus virá sobre toda a terra, sobre todos os povos, sobre todas as línguas existentes, todos os povos que falam línguas diferentes, cairá sobre todos. E temos que estar, aqueles que estão, na verdade, em Cristo Jesus, não terão condenação. Não terão, porque as nossas culpas foram sobre Ele. Nós colocamos os nossos pecados, as nossas maldades, quando nos arrependemos e confessamos a Ele os nossos pecados, nós depositamos sobre Ele o peso, a culpa que era nossa, que agora não é mais nossa. E nós o seguimos, isso é o mais importante. Depois do arrependimento e confissão de pecados e declarar que Ele é o nosso Senhor, nós o seguimos, porque Ele é o nosso Senhor, o nosso pastor. A ovelha segue o seu pastor. E o nosso Senhor é o exemplo. Nós temos que ser cristãos. Cristãos são pequenos cristos, segundo o caráter de Cristo. A estatura do varão perfeito. Quem é o varão perfeito? Cristo Jesus é o varão perfeito. Nós temos que andar segundo Cristo Jesus, buscar andar de acordo com o Espírito Santo de Deus, obedecendo a direção de Deus, cada vez mais próximos à estatura do varão perfeito. É um processo de santificação, é um processo de se assemelhar a Deus, é um processo que quebramos o nosso eu egoísta, que sempre vive olhando para si, e começamos a olhar para o próximo, começamos a amar, começamos a desejar o bem. Essa é a vontade de Deus, que sejamos como o nosso Senhor. Nós somos filhos e filhas de Deus, aqueles que estão em Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, o Filho único de Deus. Somos filhos por adoção. Aqueles que creem em Cristo Jesus e o recebem como Senhor da sua vida, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção. Mas Jesus Cristo é o Filho único de Deus, o Filho unigênito que o próprio Deus entregou por amor a todos nós. Entregou, e Jesus Cristo abriu mão da glória dele para entregar a própria vida por amor a cada um de nós, para que toda a culpa fosse sobre ele, para que o castigo, o cálice da ira de Deus fosse sobre ele, para que aqueles que estivessem nele não fossem condenados junto com o mundo. No verso 6 diz assim: porque as águas de Nirim serão pura assolação, porque se secou o feno, definhou a erva e não há verdura alguma. Porque a abundância que ajuntaram e o que guardaram ao ribeiro dos salgueiros o levarão. Porque o pranto rodeará os limites de Moabe, até Eglaim chegará o seu clamor, e ainda até Beer-Elim chegará o seu rugido. Porquanto as águas de Dimon estão cheias de sangue, porque ainda acrescentarei mais a Dimon. Leões contra aqueles que escaparem de Moabe e contra as relíquias da terra. A terra não dará mais erva como antes, a água se secará, e aqueles que escaparem com vida, os leões comerão. Haverá para esse povo, de Moabe, os moabitas, uma grande assolação. Não sobre eles, aqui a palavra do Senhor, a gente vê que em Isaías, os próximos capítulos vem falando sobre a predição contra outros povos. E a gente tem que estar ligado em Cristo Jesus. Nós temos que estar
em Deus, porque somente Ele pode nos livrar, somente Ele pode nos dar salvação, libertação, somente Ele pode cessar e nos salvar, cessar a ira, acabar com a ira, sarar as feridas. É Deus quem sara as feridas. Quando a mão dele está levantada para castigar, não há quem possa tirar, não há quem possa ir contra o que Deus determinou. Mas esse mesmo Deus, ele é misericordioso, ele é grande em misericórdia e graça. Precisamos clamar e precisamos estar obedientes à voz dele. Precisamos estar debaixo do conselho dele. Aqueles que estão no Senhor têm um abrigo nele. Ele é o abrigo dos pobres, dos necessitados, daqueles que estão atentos à voz dele e buscam fazer a vontade dele. Ele é o abrigo para aqueles que buscam fazer o bem, que amam. O nosso Senhor é o nosso abrigo, o nosso refúgio bem presente no tempo da angústia. Pode vir o tempo da angústia, pode vir os dias maus contra os povos e contra nós, mas se temos o nosso Senhor, Ele será o nosso refúgio e passaremos pelo tempo mau. A palavra do Senhor nos diz que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Quem disse isso foi Jesus Cristo. Tende bom ânimo. Nós vamos ter aflições nessa vida, mas tende bom ânimo, porque se estamos em Cristo, assim como Cristo venceu o mundo, nós também venceremos. Ele nos garante isso. Quando estamos nele, em Cristo Jesus, o nosso refúgio, a arca da nossa salvação. Amém? Essa é a mensagem de hoje. Eu agradeço a oportunidade que o Senhor me deu de mais um dia estar aqui ministrando acerca da palavra dele. Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais aos nossos corações. Que você e eu, nós possamos cada dia mais mergulhar no estudo da palavra de Deus, prosseguir em conhecê-lo, porque ele é maravilhoso, ele é grande, ele é bom, ele é cheio de misericórdia. Ele é santo e ele é justo, e ele fará o papel de juiz sobre toda a terra. Nós não temos esse papel é dele, mas precisamos estar vigilantes. Precisamos estar atentos e vigilantes para não cair nas ciladas do inimigo. Porque o inimigo, sim, veio para matar, roubar e destruir, mas o nosso Senhor veio para nos salvar, veio para se relacionar conosco, veio para nos dar abrigo seguro para estarmos diante dele, e ele chama a cada um de nós, não mais de povo, mas de filhos e filhas. Aqueles que aceitam Cristo Jesus como Senhor e Salvador são filhos e filhas de Deus. Guarde essa palavra no seu coração e que o inimigo não a roube no teu coração, em nome de Jesus. Se você gostou dessa mensagem, não esqueça de compartilhar e de curtir, para que ela chegue a mais e mais pessoas. E até amanhã, se Deus quiser. Tchau!